Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Nosso Lar, meu nome é Luiz Maurício, é um prazer estar aqui refletindo, falando com vocês sobre doutrina espírita. Desde já, espero que todos estejam bem, que Jesus possa confortar o coração de cada um de vocês, dos seus familiares, em especial aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade maior por conta de tudo que tem acontecido. Então, que sintam-se nesse momento abraçados, envolvidos pelas energias benéficas que os amigos espirituais sempre estão dispostos a nos oferecer. Em especial dos amigos espirituais que orientam as atividades do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje nós iremos falar sobre um tema do Evangelho. Usaremos o livro Fonte Viva, né, da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Nós vamos compartilhar aqui um material com vocês, com alguns slides, não são muitos, mas que possam, de alguma forma, orientar o nosso trabalho para que a gente possa refletir e desenvolver aqui as nossas ideias. Então, muito bem. Esse é o nosso material que nós estamos compartilhando. Estamos aqui colocando em modo de apresentação. O nosso tema é Apacenta as minhas ovelhas, né? Uma fala dita por Jesus. Vamos buscar em que momento que Jesus falou isso, né? Direcionado principalmente a um apóstolo em especial, apesar de ali naquele momento ter alguns outros juntos, né? Mas Jesus estava ali num diálogo direto e franco com o apóstolo Pedro, né? Então, a imagem é muito representativa quando a gente lembra da palavra apacentar e toda a relação que existe na história judaica, na história dos hebreus, com a questão da condução dos rebanhos, né? Ao longo da sua história eram povos seminômades, né? Ou seja, estavam ali a todo momento, né, fazendo aquele percurso ali na região, principalmente do Oriente Médio, mas em especial ali naquela região conhecida como Canaã, né? Então, conduzindo sempre o rebanho, em especial as ovelhas, né? Então, é uma prática muito comum, não só aos judeus, mas a muitos povos que habitaram ali aquela região muitas vezes de muita dificuldade para a produção de gêneros alimentícios, né? Uma região árida, difícil, e que tem essa relação direta com a questão da pecuária, com a questão da condução dos rebanhos, né? Então, nós estamos aqui, passando aqui, né, o primeiro slide, olha lá a capa do livro, apacenta, né? Antes de a gente trabalhar, né, o texto em si, falar sobre a página do livro Fonte Viva, que vai nos ajudar muito aqui na nossa reflexão, vamos pensar, primeiramente, o que significa a palavra apacenta, né? Eu acho que é importante, porque não é uma palavra comum, né, no nosso vocabulário, né? Pouquíssimas pessoas, inclusive, sabem o que isso significa, mas, curiosamente, essa palavra aparece, né, em alguns momentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Jesus utiliza esse termo. E aí, quando a gente vai buscar a etimologia, o sentido, né, que essa palavra tem, a gente vai ver justamente lá a referência àquela imagem que a gente colocou no início, naquele primeiro slide, né? Que é justamente o quê? A ideia de um pastor e a ideia da condução de um rebanho, né? Não é à toa, inclusive, né, as religiões protestantes, em especial, usam muito essa ideia, né, da palavra, da terminologia pastor, né, como aquele que conduz, né,
de alguma forma, o padre, os sacerdotes da Igreja Católica também, a gente pode pensar também essa linha cristã, também tem nesse personagem, né, a ligação, né, da comunidade com Deus, e é aquele que tem, né, a função de conduzir essas ovelhas, conduzir esse rebanho para Deus, né? Então, vejam lá, no primeiro significado, né, apacenta, conduzir ao pasto, a um rebanho, vigiar no pasto, pastorear as ovelhas, né? Então, vamos ver agora em que momento que isso aparece, né? Em que momento que Jesus teria falado isso? Então, é importante a gente fazer essa contextualização e, de alguma forma, a gente entender por que Jesus se utilizou desse conceito. Qual era o propósito? Em que momento se dá? Né? Relacionado com que personagem? Então, eu já adiantei no início, né? Que é um diálogo direto ali com um personagem muito importante, que é Pedro, né? Então a gente sabe que Pedro, o apóstolo, né? Ele teve um papel fundamental na continuidade, em especial, da mensagem de Jesus pós-desencarne. Ou seja, quando Jesus sai de cena, né? Obviamente, ele preparou aqueles homens que foram convidados, né, para segui-lo no famoso colégio apostólico, mas Pedro era um personagem diferenciado. Em alguns momentos, inclusive, do próprio Evangelho, Jesus deixa isso caracterizado, né? Mesmo Pedro sendo uma pessoa extremamente rude, em alguns momentos, extremamente humilde, né? Analfabeto, isso também era uma característica dos outros personagens também, né? Da grande maioria. Poucos sabiam, tinham ali o domínio sobre a escrita, né? Sobre algum tipo de conhecimento, de algum tipo de leitura, né? A gente sabe que um desses personagens em especial vai ser, inclusive, um dos evangelistas, que é o próprio Mateus, né? Que conviveu ali diretamente com Jesus, que foi cobrador de impostos, que era um publicano, foi convidado por Jesus, né, a participar, a segui-lo, né? E ele abandona toda aquela sua trajetória e segue Jesus, né? Sendo preparado, assim como os outros apóstolos, para desempenhar as atividades que ele vai desenvolver, principalmente depois que é, depois que Jesus é crucificado e Jesus desencarna, né? É importante lembrar que uma série de acontecimentos muito importantes vão acontecer ali de uma forma muito dinâmica, né? Naqueles últimos dias que Jesus ainda encontrava-se encarnado. Então, inclusive, ali Jesus vai ter todo o cuidado, né, de reafirmar tudo aquilo que ele havia ensinado, que ele havia passado para os apóstolos, né? Isso vai se dar principalmente na última ceia, tá? Então, é na última ceia que Jesus vai reafirmar tudo aquilo que ele ensinou, né? E mostrando, inclusive, através de um ato de profunda humildade, né, que é o famoso lava-pés, né? Ali naquele momento de comensalidade, no momento ali de alimentação, muitos momentos do Evangelho, Jesus vai trazer questões muito importantes, né, de direcionamentos, sempre sentado a uma mesa, sempre ali no algum tipo relacionado à questão da alimentação. E na última ceia é um dos maiores exemplos dessa natureza, né? Quando Jesus vai ali repassar tudo aquilo, né? E os apóstolos, obviamente, eles começam a perceber que Jesus estava ali se despedindo deles, então é narrado isso, né, nos próprios evangelhos, em especial João, que a gente percebe ali, né, uma profunda, uma certa angústia, né, dos apóstolos por perceberem ali que o mestre, né, o grande rabi, estava se despedindo, né, e que eles teriam ali um grandioso trabalho, né,
ainda que não estavam totalmente preparados para aquilo, né? A gente sabe disso pelos próprios acontecimentos, inclusive, que vão ocorrer depois, logo depois dessa última ceia, né? Desse último momento que Jesus vai ali, ainda no corpo físico, né? Partilhar do pão, né? Com aqueles homens, né? Do pão e do vinho, né? Como está lá descrito nas Escrituras. Tem um momento muito particular também que eu gostaria de lembrar, que é quando Jesus ele vai lavando os pés dos apóstolos, né? Que ele chega na frente justamente desse personagem, né? Que vai ser aqui fundamental para o nosso diálogo, para as nossas reflexões, né? Dessa exposição, que é justamente quando Jesus chega na frente de Pedro, né? E Jesus havia ali, né? Estava ali lavando os pés de cada um deles, num ato de profundo amor, carinho e zelo por aqueles homens, de profunda humildade. Jesus toma do manto, né, usando ali como uma toalha, e vai ali, de alguma forma, fazendo todo esse movimento. Quando ele chega na frente de Pedro, Pedro diz para Jesus que jamais iria permitir que ele lavasse os seus pés, né? Jesus diz para Pedro que se Pedro não permitisse que ele fizesse esse ato, ele não teria parte com ele, né? É muito bonito esse momento do evangelho, né? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Pedro rapidamente diz para Jesus, né, que ele lavasse não só os pés, mas o corpo e a cabeça, né? Ou seja, todo o corpo, né? Reconhecendo ali o ato, né, profundo que Jesus estava fazendo naquele momento, ainda que eles não entendessem, né, a real profundidade de tudo aquilo que Jesus estava demonstrando para eles. Jesus depois volta, né, ali para a cabeceira ali, né, para a sua cadeira onde ele estava e diz para eles, né, vocês têm, assim, né, traduzindo, né, vocês têm dimensão do que eu acabei de fazer? Eles não tinham dimensão, né? E a gente pode ter o real entendimento dessa questão quando a gente lê o texto A Última Ceia, que eu indico para vocês no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né, ditado pelo espírito Humberto de Campos, irmão X. E aí ele conta, né, nas entrelinhas, algo que não está descrito, né, nos evangelhos, né, que relatam, né, esse momento da última ceia, mas mostrando ali, né, um campo de disputa de poder entre os apóstolos, já prevendo o momento que Jesus saísse de cena. Quem seria o maior no colégio apostólico? Por isso que Jesus faz aquele ato e mostra para eles que o maior entre eles, e ali naquele momento é um dos poucos momentos do evangelho que Jesus se reconhece como mestre. Ele vai dizer: vós me chamais de mestre, realmente eu sou, mostrando para eles que ele realmente era quem eles diziam ser, ou seja, o mestre, a maior representação divina que já esteve na Terra. Naquele momento ali, né, de profunda afetividade e relação com os apóstolos, Jesus diz: vós me chamais de mestre, realmente eu sou. Mas diz para eles, né, que o maior, né, entre os homens, ou seja, o mestre veio para servir e não para ser servido. Ou seja, aquele que quiser ser maior entre os homens deve em si apequenar, deve se tornar pequeno entre os outros. Só fazendo um parêntese, né, chamando a atenção para um personagem que não fazia parte desse momento, mas que eu acho que é interessante relembrar, né? O apóstolo Paulo, o seu nome de batismo não era Paulo, era Saulo. Mas quando ele é batizado e se torna cristão, né, ele muda, ele tem o seu nome modificado para Paulo. Paulo significa pequeno. Então, Paulo ganha o nome de pequeno, para que ele pudesse ter dimensão. Ainda que naquele momento inicial, pelo nome, do que ele representaria ao levar a mensagem do Cristo. Ele deveria ser pequeno entre os homens. E aquele que se faz pequeno entre os homens se torna grande. Aquele que se acha grande geralmente é pequeno.
se apequena, né? Por se mostrar, por achar, acreditar que é superior, seja por uma questão religiosa, uma questão étnica, política, ideológica, seja em que campo a gente pense nesse sentido. Jesus, em inúmeros momentos, demonstrou isso para a gente. Depois de todos esses acontecimentos e Jesus ser preso, né, após ali no Jardim das Oliveiras, ele vai fazer suas orações e logo em seguida ele vai ser preso, julgado e crucificado. A gente sabe de todos aqueles momentos, né? Isso vai ser narrado ali, principalmente no final, né, do Evangelho, no capítulo 20, né? Capítulo 20 e 21 são os últimos capítulos do Evangelho de João. Justamente está aqui na tela, nessa imagem, e é o capítulo 21, né? Que vai trazer aqui esse diálogo entre Jesus, quando direcionado à ideia do apacenta as minhas ovelhas, né? Então, no capítulo 20, trata do momento conhecido como a ressurreição de Jesus, que nós espíritas temos uma outra leitura sobre isso, né? A gente entende de uma outra forma, né? Dentro da perspectiva reencarnacionista. No caso ali, as aparições de Jesus vão se dar por um efeito possível e natural, né? Sobrenatural para o conhecimento científico e para o entendimento aos olhos humanos, mas dentro do conhecimento espírita a gente sabe que é possível isso ocorrer dentro de um fenômeno de materialização. E tendo quem estava diante desse processo, profundo conhecedor das leis da vida, das leis da natureza e o governante do planeta, alguém que tem total controle sobre a matéria e capacidade extraordinária para a realização de prodígios, né, como nós dissemos, isso para Jesus era algo facilmente, né, capaz de ser exercido. O fenômeno da materialização. E é justamente no capítulo 20 vai dar conta, né, do Evangelho de João, dessas aparições de Jesus, mais em especial o capítulo 21, que trata exatamente de aparições de Jesus que vai acontecer. Uma dessas últimas é justamente essa que está aí, registrado nessa imagem. Quando os apóstolos estavam pescando, né? Inclusive, a maioria, muitos deles eram pescadores, o caso do próprio Pedro, né? Sustentava a sua família, a sua vida, justamente com a questão da pesca, né? E aí Jesus participa desse momento, dialoga com os apóstolos, Jesus é ali materializado, e inclusive o evangelista João vai dizer que Jesus jantou com estes homens. Essa não é a nossa questão aqui. A nossa questão é justamente o diálogo de Jesus, aonde vai surgir essa famosa frase, apacenta as minhas ovelhas. Vamos ao texto, capítulo 21, desculpa, Evangelho de João, versículos 15 a 17. E, depois de terem jantado, olha lá a nossa referência, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eis que Jesus vai pela terceira vez fazer a mesma pergunta. Muita atenção para esse ponto. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Vamos fazer uma pausa nessa questão e relembrar
os acontecimentos posteriores quando Jesus foi preso. Isso está narrado nos evangelhos. Pedro acompanhou, né, escondido, o desenrolar dos acontecimentos, ou seja, depois da prisão de Jesus, o julgamento. Inicialmente, todos fugiram, com exceção de João. Pedro ainda esboçou ali atos de violência, né, ferindo um dos soldados, mas depois ele vai, assim como os outros apóstolos, fugir. Temeram pela sua vida. Somente o mais jovem ficou, né? Vejam que coisa interessante. E Simão vai acompanhar o desenrolar daqueles fatos, tentando, né, verificar tudo o que estava acontecendo ali no julgamento de Jesus. E aí a gente precisa lembrar de um fato. Naquela última ceia de Jesus com os apóstolos, Jesus, né, que foi algo que nós deveríamos ter falado, né, a gente acabou esquecendo aí nesse contexto, após, né, aquele momento ali da ceia, que Jesus reafirma tudo aquilo para os apóstolos, Jesus diz que ele iria, que para onde ele iria, eles não poderiam ir, mas que ele iria preparar o lugar. Pedro diz para Jesus: Mestre, aonde você for, eu te seguirei. E aí Jesus vai dizer para Pedro aquela famosa, né, frase muito conhecida de nós, né, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus sendo julgado, Pedro observando ali pelas grades, no pátio, né, ali na residência de Caifás. Pedro tinha ali, conhecia alguns soldados, eles permitiram que ele passasse ali, né, pela escolta, ele pôde acompanhar, e ali, por 3 vezes, antes que amanhecesse o dia, Pedro, por medo daquilo que poderia lhe acontecer, ele nega Jesus, nega conhecer Jesus por 3 vezes. Passado essa reflexão, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes a mesma coisa. Pergunta a ele se ele o amava, e após a sua resposta, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Alguns pesquisadores, inclusive espíritas, vão afirmar, um deles é o Carlos Torres Pastorino, né, no livro Sabedoria do Evangelho. O nosso próprio companheiro Severino Celestino também, né, reafirma essa questão, dizendo que Jesus é tão misericordioso e tão amigo que permitiu a Pedro que ele tivesse a oportunidade de 3 vezes reafirmar que ele o amava e que ele iria apacentar as suas ovelhas, ou seja, conduzir as suas ovelhas, alimentar as suas ovelhas. E, obviamente, nós estamos falando de alimento espiritual, né? Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, é narrado para a gente naquela obra belíssima o trabalho de Pedro diante do colégio, diante da casa do caminho, os cuidados materiais e espirituais que eram fornecidos para aquelas pessoas. E todo o trabalho de liderança que Pedro vai exercer, inclusive como um grande mediador naquele conflito ali existente, né, entre o apóstolo dos gentios ali, o trabalho exercido pelo apóstolo Paulo e por Tiago, que era alguém muito próximo, né, ali de Pedro, alguém que fazia parte do colégio apostólico. Então, a gente sabe ali, de alguma forma, o conflito, e ali como um grande mediador de conflitos e como uma grande liderança desse colégio apostólico. Até pela idade, até pelo trabalho, era uma pessoa mais idosa do que os demais, né, a grande maioria. Daqueles que estavam chegando, como Timóteo, como o próprio Paulo, né? Então, todo o trabalho exercido por Pedro, e vai ser um trabalho maravilhoso, né? De grande renúncia, um grande trabalho de
de grande divulgador da mensagem do Cristo, da Boa Nova, né? Então é por isso que Jesus está dando para Pedro essa oportunidade. Ele o negou 3 vezes. E por 3 vezes ele poderia, de alguma forma, estar ali, reafirmando o seu amor ao Cristo e o seu compromisso assumido na espiritualidade de apacentar as ovelhas. Aquele que apacenta, alimenta, acolhe, conduz verdadeiramente. Ele tem esse cuidado para os seus, né? Bezerra de Menezes, né? Grande apóstolo, né? Grande referência para nós espíritas e referência também para muitos, né? Diante do trabalho que desenvolveu, diante de um grande homem de bem que foi, ele diz para a gente, né? Que a gente precisa reunir sim as ovelhas, mas principalmente alimentá-las. Então Pedro teria essa capacidade, teria essa missão e assim fez, com grande valor, de conduzir, mas também de alimentar, de dar o exemplo, de mostrar realmente para aqueles que estavam caminhando com ele como deveria se conduzir diante de tudo aquilo que o mundo apresentava para eles. Quais são as escolhas corretas que devemos fazer. E quando nós temos referências desse tipo, claro que é um sustento e é um alimento muito saboroso, espiritualmente falando, para todos nós. Nós precisamos, sim, de pessoas dessa natureza. E cada vez mais que existem pessoas assim no mundo, o mundo se torna melhor, né? O mundo se torna melhor, porque o exemplo, sem sombra de dúvida, ele arrasta multidões. A palavra, ela tem a capacidade de convencer, a gente sabe disso, mas o exemplo é sempre um, tem uma grande capacidade de trazer as criaturas, pegando elas realmente por dentro, né? Então, como eu disse, né? Agora, de alguma forma, entrando mais propriamente dito nas considerações que o nosso amigo Emanuel vai fazer, a gente traz aqui uma síntese dessa página que se chama Apacenta, né? Exatamente Apacenta, no livro Fonte Viva, né? E aí o que diz o Espírito Emmanuel? Olha lá, feito essas considerações, observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina obrigatória. Vejam como, de forma extraordinária, como esse Espírito vai trazer para a gente uma série de proposições extremamente interessantes, né? Mostrando exatamente para a gente tudo aquilo que não está de acordo com essa ideia do apacentar que Jesus diz para Pedro e que está, ao longo desses séculos e séculos, de alguma forma, ecoando nas nossas mentes. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, né? Como diz também o apóstolo João, né? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão? Não tem fundamento nenhum isso. Por quê? Porque Jesus inaugura uma nova relação com Deus. Uma relação que tem na amorosidade, no afeto, no, na preocupação sempre com o próximo e com o coletivo, a nossa prática de escolhas de vida. Esse é o nosso horizonte. Essa é a bússola que o nosso coração deve apontar. E isso foi o que Jesus, a todo momento, demonstrou para a gente, né? Então, vejam o que o Espírito Emmanuel traz para a gente, né? Falando, inclusive, sobre a questão de uma disciplina obrigatória. Então, quando Jesus observa a humanidade e seu rebanho, ele diz para Pedro apacentar e conduzir, mas não estabelece medidas drásticas em favor da disciplina. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara. Vejam o momento que nós que vivemos na atualidade.
As pessoas sedentas pelo chicote e pela vara, como instrumentos ideais para o exercício da disciplina, né? Nós trabalhamos no espaço da educação. A educação tem muitos problemas. Não vamos resolver os nossos problemas com o chicote e com vara. Pensando e refletindo, né? Principalmente aqueles que são extremamente saudosistas, né? Há momentos de outrora aonde essa prática era exercida e funcionava, né? Funcionava de que forma, meus irmãos? De que momento Jesus traz para a gente a violência como um ato, né, de corrigenda para os indivíduos? Em nenhum momento Jesus fala isso. Em nenhum momento. Pelo contrário, Jesus mostra sempre o processo pedagógico do amor, do afeto, do carinho, do ensinamento, sem a gente usar do instrumento da violência como forma de disciplina obrigatória. Isso que o Espírito está dizendo para a gente. E não somos nós, é o Espírito Emmanuel. Nem castigo, nem imposição. Não existe lei do mais forte. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Olha só. Olha que coisa que nós estamos sendo chamados a pensar. Não é assim? Refletimos, por exemplo, né, aquelas pessoas que estão em condição de rua, como a gente costuma dizer, né? Porque morar na rua é um termo equivocado. Ninguém vive na rua. Ninguém mora na rua. As pessoas estão numa situação de extrema fragilidade. Aqueles que já tiveram a oportunidade de realizar algum momento das suas vidas esse trabalho sabem do que nós estamos aqui mencionando. Como a pessoa fica frágil nessas condições? Vivendo muitas vezes muito mais como um animal do que um próprio ser humano. Principalmente dependendo do local que a pessoa está ali, em total abandono, né? E Jesus está convidando a gente para ir em direção dessas pessoas. Alguns irmãos e irmãs vão dizer que o culpado somos nós, que alimentamos aquelas pessoas para residirem ali naquela situação. Vejam que coisa, né? Na atualidade, a gente tem visto isso. Personagens, às vezes, ilustres da sociedade falando essas coisas, né? A gente lamenta muito. Temos que orar muito por esses irmãos. Nós temos que fazer o máximo possível para mitigar o sofrimento dos companheiros que estão em dificuldade. É lógico, tentando também sempre buscar realizar os instrumentos necessários para que as pessoas, que a gente consiga tirar as pessoas daquela condição, né? Mas para aquele que está ali naquele momento, que está com fome, ele precisa de um alimento saboroso e quente para saciar, ainda que momentaneamente, a sua dificuldade. É isso que cabe a nós. Se a gente só puder fazer isso, já estaremos fazendo muito. E o envolvimento nessa tarefa é algo extraordinário, né? Porque vai da pessoa, desde aquele que faz a doação, ou aquele que vai comprar os alimentos, até aquele que faz, produz, e na cadeia final, aquele que entrega. E muitos infelizes estão abandonados. Demos o exemplo desses que estão na rua, mas podemos pensar em todo sentido, seja na questão psicológica, né? O quanto as pessoas têm padecido, flagelados, extremamente em dificuldade, né? Angustiados, transviados, muitas vezes presos dentro de um labirinto que não consegue encontrar uma porta para sair. E feliz daquele que tem essa capacidade de abrir essa porta para que essas pessoas possam sair. Muitas vezes o nosso olhar é sempre um olhar de crítica, de apontamento, mas não estendemos essa mão e pouco fazemos para evitar esse processo. Muitos irmãos que chegam na própria casa espírita são extremamente críticos pelas suas mudanças de postura, quase que automáticas. Muitas vezes a pessoa está começando a dar os primeiros passos e nós já somos implacáveis em buscar deles
uma postura que muitas vezes eles não conseguem dar. E que nós também, em muitos casos, também não damos. Então, por que tão implacáveis? Por que tão rígidos? Por que tão disciplinadores? Nós temos que ter cuidado. A disciplina é importante? Sim. Claro que é. Qualquer atividade para ser exercida de forma satisfatória, dependente se seja religiosa ou não, ela precisa de um ordenamento, ela precisa de um planejamento, precisa de uma disciplina. Mas que essa disciplina não seja exercida dessa forma com esses instrumentos. É isso que Jesus está falando para a gente, né? Porque senão, muitas vezes, a disciplina, ela engessa a caridade. A caridade fica escanteada, mas a disciplina em primeiro plano. E não é isso que o Evangelho diz para a gente, né? Nem lamentação, nem desespero. E muitas vezes também, né, preferimos entrar nessa rota perigosa da lamentação, do desespero, e pouco fazemos saindo da nossa zona de conforto. Se nós lembrarmos, né, na parábola do bom samaritano, parábola tão conhecida nossa, né, o que faz o bom samaritano naquele momento, naquele momento em que direciona o seu olhar para aquele homem caído, né? Que caiu na mão dos salteadores, estava ali totalmente fragilizado, né? O que faz ele? Ele muda toda a sua rota, né? Ele estava indo para algum lugar, está nítido, né? Ele estava passando por aquela região. Então, ele tinha um objetivo, mas ele muda toda a sua rota para atender às necessidades e anseios daquele homem. E faz mais. Além de ele mudar a sua rota, ele sai da sua zona de conforto. Vejam que coloca um homem no cavalo e vai a pé. Leva até a hospedaria. Paga, deixa ali, abre mão dos seus recursos para que pudesse cuidar daquela criatura. E tudo aquilo que ele viesse a gastar, ele pagaria quando retornasse. Então, muitas vezes nós esquecemos disso, né? Nós nos colocamos na posição de ajudar. Mas a partir do momento que aquilo, de alguma forma, atinge as nossas comodidades, nós rapidamente já afastamos o nosso olhar, né, da prática do bem. E como a vida é feita de escolhas, a gente precisa abrir mão das coisas para o exercício, muitas vezes, né, da prática do bem. É assim que a vida nos coloca à disposição. Por isso que a gente sempre fala sobre a questão do tempo, né? Muitos irmãos vão dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E a gente sempre lembra que o tempo é preferência. Sempre. Se você só tem tempo para trabalhar, você só dá a preferência da sua vida para o trabalho. E a gente sabe que a vida, ela vai muito além do trabalho. O trabalho é fundamental, dignifica o ser humano. A gente sabe disso. E os espíritos deixam isso muito claro para a gente na lei do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eles falam da necessidade do repouso. Ele fala de uma série de necessidades que um espírito reencarnado tem e que precisa fazer. A necessidade do repouso, a necessidade do lazer, a necessidade de boas escolhas, né? Então, olha lá, tudo que não devemos fazer quando lembramos Jesus e seus princípios, né? Quando a gente pensa aqui nessa série de assertivas que Emmanuel está colocando para a gente. Isso daqui é ao contrário do apacenta que Jesus está colocando para Pedro, né? Seguindo, meus irmãos, olha lá. E aí o Emmanuel, ele chama a atenção, ele retoma, né, a frase que Jesus falou, repetiu por 3 vezes. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí diz Pedro, e aí diz Emmanuel, desculpe, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Olha que coisa espetacular, né?
coisa maravilhosa. Nós temos exemplos de irmãos que nós conhecemos que desenvolvem trabalhos conosco lá na Casa Espírita que militamos. Pessoas que chegaram à Casa Espírita angustiadas, né? Muito movidos por uma série de problemas, muito ansiosos, uma série de dificuldades, alguns com vícios materiais em potencial muito grande, né? Alguns irmãos, nós temos um casal, por exemplo, né? Que o vício deles na questão do tabaco era tamanho de sair no meio da reunião pública para fazer uso, para alimentar, aplacar ali a sua viciação. Nunca condenamos os irmãos na casa espírita. Nós temos esse grande exemplo. Aqui segue o anonimato dos personagens, mas o fato em si, ele é interessante para a gente usar como ilustração para poder pensar que muitas vezes nós esmagamos plantas promissoras. E a gente tem que ter esse cuidado com isso. Porque às vezes aquele irmão ou aquela irmã podem vir a ser grandes engrenagens naquela estrutura que nós construímos, né? Nas casas espíritas ou nas atividades do bem, sejam elas vinculadas a aspecto religioso ou não. Esses irmãos, né, insistiram, seguiram firme. É lógico que foram ali, de alguma forma, se engajando no trabalho da casa, mas sem exercer uma série de atividades por conta dessa questão, né, do processo ali vicioso que precisavam se libertar. Tinham total consciência disso. E lutaram e conseguiram. E hoje estão de frente para uma série de atividades, algumas extremamente benéficas ao coletivo. Se libertaram do processo. Se no início dessa caminhada nós tivéssemos sido, né, implacáveis com eles. Quantos irmãos, né, nessa situação não foram afastados de trabalhos extremamente promissores por conta justamente de uma postura dessas, né? Então que tenhamos cuidado ao lidar com o próximo e oferecer para ele o tempo necessário, inclusive, de mudança, porque assim é conosco, né? Deus é soberanamente justo e bom, extremamente misericordioso conosco, nos oferecendo sempre a oportunidade de modificar, de mudança. Por que nós não agimos da mesma forma? Por que não? A gente precisa sempre lembrar que a gente precisa de tempo, né? A natureza não dá saltos. Jesus usa dessas metáforas inúmeras vezes ao longo, né, do seu ministério, ao longo das suas vivências, né? E muitas vezes usando símbolos da natureza. Tem uma passagem que Jesus usa, né? O exemplo da questão da espiga do milho, né? Primeiro a semente, depois a espiga, depois o caroço cheio na espiga. Ou seja, né? A gente precisa ali do passo a passo, do tempo necessário para que a gente possa, de alguma forma, amadurecer e ir se modificando. Assim o Pai Maior faz conosco. Por que também a gente não faz, não age dessa forma diante, né, das criaturas ao lidar com elas? Vamos usar sempre essa métrica, né, para as nossas relações. É sempre importante a gente ter isso em mente, né? Sempre. Então, olha lá. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Todo esse texto que está aqui são frases do Espírito Emmanuel lá na página Apacenta no livro Fonte Viva. Lição 19. Toda essa mensagem. Não tem aqui nenhuma frase nossa.
O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Olha que coisa espetacular. A gente não sabe com quem está lidando e a gente não tem dimensão de conhecer o real potencial que as criaturas têm para oferecer. Nós não temos nem, nós não conhecemos nem a nós. Nós temos dificuldade de conhecer a si mesmo. Por isso que a gente tem que estar sempre se examinando, não é isso que diz Santo Agostinho? Está sempre se examinando. Por quê? Porque a gente desconhece as nossas potencialidades. As potencialidades da alma, como diz Leon Denis. Imagine o do próximo. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Olha que coisa espetacular, né? Vamos alimentar a boa parte. Fique com o que for bom. Sempre. Vamos ficar sempre com a boa parte, né? Lembrando o diálogo de Jesus com Marta e Maria, né? Vamos sempre lembrar, né? Maria ficou com a melhor parte. Porque assim como Marta, nós muitas vezes estamos mais preocupados em quê? Nós estamos mais preocupados em lidar com coisas que não são essencialmente benéficas para nós. Enquanto ela estava lá preocupada, né, em mostrar a casa arrumada para Jesus, eufórica diante daquilo tudo, Maria estava ali só, né, colhendo tudo aquilo que Jesus, numa visita, né, imaginemos o que foi isso, né, Jesus visitando materialmente a casa de uma pessoa. Então ela estava ali, né, sugando aquela seiva divina que estava sendo oferecida para ela. Por isso que de Jesus, por isso que disse Jesus, né, que ela teria ficado com a melhor parte. Então vamos pensar nesse sentido, vamos ficar sempre com a melhor parte dos nossos irmãos. E vamos alimentar essa boa parte, por mais dificuldades que os nossos irmãos tenham. E lembrar sempre, como diz o Emmanuel, educa sempre, mas educa pensando relações com amor, com afeto, porque a gente também pode educar de forma como a gente viu nessa página aqui anterior. Grito, xingamento, a cadeia, forca, o chicote, a vara, o castigo, a imposição, o abandono, também são formas pedagógicas e educativas. E a gente sabe disso. Jesus, quando foi crucificado, Jesus, quando foi condenado, ele foi submetido ao pior exercício, né? Ao pior instrumento de tortura e pedagógico possível naquele período, que era a crucificação, onde a pessoa ficava exposta uma determinada altura para que todos pudessem ver e o corpo ficava apodrecendo ali na cruz durante longo período. Jesus, não aconteceu isso com o mestre porque teve ali toda uma intervenção que a gente sabe de acordo com os próprios evangelhos. Então, vamos nos revelar por trabalhador fiel, como nos inspira o mestre. Vamos fazer assim como Pedro, né? Apacentar as ovelhas, conduzir a nós mesmos, o nosso coração, e também conduzir aqueles que de alguma forma estejam próximo a nós e possam, no qual nós podemos ajudar e colaborar diante das suas escolhas, diante das suas vidas. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos chegando ao término, né, das nossas reflexões. Essa imagem é muito representativa, né? Nós precisamos lembrar, né? Já fechando aqui a nossa tela das imagens, né? E do slide, precisamos lembrar sempre que o bem precisa ser cultivado pacientemente, né? Mas que de alguma forma precisamos também lembrar que nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos diante da vida, né? Porque, como diz bem Jesus, né?
Deus se revela ao homem através do próprio homem, através dos indivíduos. Então, que possamos ser mensageiros, né, desse propósito, da mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Desejo paz a todos vocês, né, que fiquem bem. Em breve, né, teremos a oportunidade, se Deus, se o Pai Maior permitir, de estarmos em contato presencial, de nos rever. E eu tenho certeza que, pelo menos para nós, vai ser um momento de muita alegria. Fiquem com Deus.